constante oração. Amém, Jesus. Ciclo de oração prepara para louvar a Jesus. Um hino na nossa escala hoje deveria estar cooperando. Centro Evangelístico Emmanuel. Tem alguém? Pastor Jorge? Tem alguém lá do Centro Evangelístico? Vamos olhar a escala. Jardim Novo Horizonte. Tem alguns irmãos de lá. Pastor Laércio. Campo Belo. E também lá dos Loyolas. Está aí nosso irmão. Uns irmãos que vieram de lá do campo do Loyolas. Esses parabéns por ter observado esse caso. Jesus abençoe nosso presbítero, nosso irmão. Agradecemos a presença de todos. Jesus abençoe. Muito obrigado. Continue adorando a Deus conosco e junto com Jesus recebendo as bênçãos dos céus. Então, o ciclo de oração louvando a Jesus. Tem alguém que quer cantar? Trouxe aí o CD para cantar hoje? Trouxeram? Uma Laodiceia. Então já manda lá para cima, deixando o ponto. E depois, quando a irmã cantar, nós vamos aproveitar a oportunidade para contribuirmos com os dízimos e as ofertas, aquilo que trouxemos para a causa do Senhor. Queremos saudar a todos os internautas que através da internet estão acompanhando o nosso culto. Receba com certeza aí a bênção de Deus, e a palavra que vai ser ministrada nessa noite, com certeza falará ao seu coração. Advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, minha audiência Ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu.
advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Uma Laodiceia louvando o Senhor, os diáconos tomando a posição, e nós estaremos contribuindo com aquilo que trouxemos para a casa do Senhor. A nossa oferta, que também é uma expressão de adoração, e é um dos componentes do culto, é o louvor, é a adoração. Nossa irmã Laodiceia louvando ao Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia.
deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoe-se Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor, bendito é o Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém? Vamos estar de pé, orarmos ao Senhor. Convido o pastor Heleno para me levar esta oração. E nesta oração apresentar o pastor Levi, pastora Tânia. A pastora Tânia está com muita gripe, o pastor Levi teve uma complicação de um dente e não pôde aqui estar, nos comunicou agora há pouco. Vamos apresentá-lo para pleno restabelecimento da sua saúde. E orar também em favor do pastor Jonas, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra e aquilo que o Senhor colocou no seu coração, na inspiração do Espírito Santo, e que a mensagem venha de encontro com a minha e com a nossa necessidade. Orar também pelos familiares do pastor Eliseu Queiroz, lá de Jundiaí, foi sepultado hoje pela manhã, 102 anos, combateu o bom combate e foi para a glória do Senhor. Também pela família do pastor Anselmo Silvestre, lá que era o presidente da Convenção Mineira e lá de Belo Horizonte, também foi sepultado nesta semana, também já com quase 100 anos de idade. Grandes obreiros do Senhor que ministraram ao longo da sua vida. E tudo tem o seu tempo, né? E oramos pela família. Quantos mais precisam de oração? Eu e a minha casa pedimos também. Oremos, irmãos. Amado e soberano Deus e Pai que estás nos céus, meu Deus, mais uma vez, Senhor, diante de Ti chegamos e elevamos as nossas vozes, Senhor, para Te pedir nesta noite, mais uma vez, Senhor, que Tu fales conosco. A Tua igreja, Senhor, está aqui, Senhor, para alimentar, Senhor, da Tua santa palavra. Meu Deus, conforme temos ouvido, Senhor, visita as famílias dos Teus servos, qual tens recolhido. Meu Deus, ali em Jundiaí, Teu servo pastor Eliseu, Senhor, também ali em Minas, pastor Anselmo, qual estão na Tua glória. Amado Deus, aqui ser conosco também, Jesus. Usa o Teu servo mais uma vez, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra. Meu Deus, Te pedimos a Tua bênção também sobre a nossa cidade, Senhor, para que o governante, Senhor, que venceu as eleições, possa, Senhor, conduzir, ó Senhor, essa cidade, Senhor, com paz, Senhor. Amado Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, estou feliz por estar nesta noite, juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos a Deus e ouvirmos a sua santa e inerrante palavra. Quero agradecer, ao pastor Jurandir pelo convite, né, e é uma alegria poder ministrar a palavra de Deus, porque na verdade este é um trabalho mais nobre que se faz na face da terra. Então eu me sinto privilegiado, honrado, quando ocupo aqui o púlpito para ministrar a palavra do Senhor. É claro que
é melhor ouvir do que falar, mas falar da palavra de Deus também é maravilhoso. Então eu quero convidar a todos para tomarem as vossas Bíblias e abri-las no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 8 e o verso de número 7. Jeremias, capítulo 8 e o verso de número 7. Glória a Jesus. Estaremos lendo a palavra viva de Deus. Diz assim o texto sagrado: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Vamos repetir a leitura junto, irmãos. Vamos lá? Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Amém. Pode sentar, meus amados. Queridos irmãos, nós lemos aqui no livro do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, pois foi o profeta que lamentou muito a apostasia espiritual que ocorria nos dias do seu ministério. E profeta Jeremias foi chamado, ainda bem jovem, para denunciar o pecado de Judá. O povo de Deus vivia naqueles dias uma das suas maiores apostasias. Apostasia significa afastamento deliberado de Deus. Na verdade, apostasia, ela não acontece da noite para o dia. Ela tem uma síndrome que vai realmente acontecendo paulatinamente. As pessoas que se apostatam-se da fé, eles vão experimentando algumas situações de frieza espiritual, de acomodação, de letargia, mornidão espiritual, e vão achando que essas coisas são assim mesmo e não tomam providência de voltar ao Senhor. E o resultado é sempre morte espiritual. Nós observamos aqui que Jeremias, ele profetizava e alertava a nação com o objetivo de salvar a nação do cativeiro, salvar a nação do juízo divino. Porém, eles não deram ouvidos às pregações proféticas. E o resultado é que a nação realmente foi levada em cativeiro, e o povo passou no cativeiro cerca de 70 anos. Toda aquela geração que vivia nos dias de Jeremias, pessoas adultas, elas não retornaram mais para a sua terra. E meus amados, aqui no capítulo 8 de Jeremias, partindo do versículo número 4, o profeta Jeremias, indignado com a situação em que encontrava o povo espiritualmente, ele, profetizando, ele diz o seguinte, o Senhor falando com ele, diz-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua,
retém o engano e não quer voltar. Aí diz o profeta no versículo 6, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Meus amados, essas palavras expressam essencialmente o teor da vida espiritual do povo contemporâneo do profeta Jeremias. E eu chamo a atenção dos irmãos para os dias atuais. Se nós observarmos a história da igreja, não digo a história no seu todo, mas vamos tão somente focar a história do movimento pentecostal que surgiu a partir de 1907 e que acabou resultando no surgimento da Assembleia de Deus em 1910 aqui no Brasil. Ou seja, durante estes 100 anos de história, nós já podemos perceber uma apostasia, um afastamento, uma frieza espiritual, uma mornidão, um desinteresse pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Na verdade, uma acomodação, um secularismo que tem invadido o arraial do Senhor. E vemos hoje pessoas que antes eram fervorosas, hoje parece que assim meio desanimados, parece que cansados, desinteressados. O que está acontecendo? Porventura, não é também uma apostasia? Não é um afastamento praticamente deliberado da fé? Estamos observando que vivemos uma época de desobediência, de rebeliões. E o que é isto? Isto é uma demonstração vívida de que uma boa parcela do povo de Deus tem se afastado da verdade bíblica, tem perdido o temor a Deus, tem estado numa situação de letargia, de mornidão espiritual, de maneiras que hoje observamos um pouquinho de fervor nas reuniões, de conferências, de congressos, porque quando há um grupo resumido dos trabalhos normais, parece que não há mais aquele calor, não há mais aquela chama que arde, parece que a geladeira está funcionando muito bem e a fornalha já se apagou. Estamos diante de uma situação, parece que semelhante ao que Jeremias vivia nos seus dias. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele declara o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
É preciso compreender que na proporção que nos aproximamos do retorno de Cristo para o arrebatamento, deveria de ter mais fervor em nossas reuniões, deveria de ter mais entusiasmos em nossos cânticos, deveria ter mais vibrações em nossas orações. E o que observamos é que muitas pessoas vêm até o templo, mas sequer curvam-se diante do Senhor para orar. E se conversarmos com alguns sobre este assunto, eles têm uma resposta na ponta da língua. Isso é o cumprimento das profecias. Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então eu estou frio porque está se cumprindo a palavra do Senhor. Só que também nós temos uma outra profecia para os últimos dias, dizendo: eis que derramarei o meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Então nós temos sinais negativos, mas temos sinais positivos. O que eu não posso me conformar é que a frieza toma conta da minha alma. Esfria-se quem quiser esfriar, mas o meu coração continuará ardendo, porque não deixarei as brasas do Espírito apagarem minha vida. O povo de Israel se conformou com uma vida pecaminosa. Eram religiosos, não afastavam-se do templo, não descuidavam das suas liturgias, não esqueciam dos sacrifícios. Só que eles não faziam acompanhar os seus cultos com comportamento ético e moral. E o que adianta estar na igreja sem comprometimento ético e moral? Será que alguém acha que pode enganar a Deus colocando o vestido da religião? Será que alguém entende que se vier ao culto está alegrando a Deus? Os judeus dos dias de Jeremias levavam seus animais para o sacrifício, mas viviam uma vida de pecaminosidade. Deus não está interessado tanto naquilo que você pode oferecer. Deus está mais interessado em você. Deus quer mais a sua alma do que a sua alma possa lhe dar. Quando Abel e Caim vieram oferecer oferta ao Senhor, a Bíblia é enfática quando diz que atentou Deus para Abel e para a sua oferta, e não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Primeiro Deus atenta para a pessoa. Deus quer ver o estado da alma do indivíduo que se curva diante dele e diz ser um adorador. Deus não se impressiona com fachada de ninguém. Deus não se deixa enganar, diz a Bíblia. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Deus é amor, misericordioso, e a sua misericórdia não tem fim. Mas Deus é justo, e na balança da justiça divina,
não há falhas. Deus é fiel e verdadeiro. E meus amados, estamos nesta noite diante de Deus. O povo de Israel está vivendo aquela vida de pecaminosidade. E em consequência, se tornaram insensíveis à voz do Espírito. É bem possível que alguém, quando ouve uma mensagem de advertência, ele acha que não é nem para ele. Ele procura uma outra pessoa que não está no culto e fica entendendo. Que pena que o irmão não veio, porque essa mensagem era para ele. Porque a insensibilidade espiritual já tomou conta da alma. Meus amados, a coisa é séria. A apostasia judaica levou o povo de Israel a uma destruição. E não pense que Deus trata a igreja de maneira diferenciada. Deus trata da mesma forma. Olha o que diz a palavra do Senhor, neste mesmo livro, no capítulo 8, versos 5 e 6. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua. Ou seja, o povo se afastava continuamente. Cada dia que passava, mais distantes ficavam de Deus. E eu estou preocupado com isso. E muito mais o Senhor Deus. Tem pessoas que o Espírito Santo já se afastou dele e ele ainda não percebeu. Assim como aconteceu a Sansão, que o Espírito de Deus havia se afastado dele e ele não sabia. Meus amados, diz o texto aqui, olha, retém o engano e não quer voltar. E ele diz, eu escutei e ouvi, diz ele, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Irmãos, culto tem que impactar a nossa alma. O culto é o encontro de Deus com o adorador. E se encontrar com Deus e o coração não arder, pode ter a certeza, apostasia e insensibilidade já tomou conta do seu coração. Porque quando os discípulos, ainda que desanimados, caminhavam no caminho de Emaús, conversavam com Jesus, mesmo sem saber que era Jesus, o coração ardia. O seu coração está ardendo? O seu coração está ardendo? Você sente que há ainda uma chama que arde no seu coração? Você também se preocupa com o estado de mornidão espiritual em que encontra-se o arraial do Senhor nesses dias? Se esta é a sua preocupação, eu lhe peço, ore ao Senhor. Peça a Deus que abra os céus e provoque um avivamento nesses últimos dias, nessa última hora, porque eu creio que vivemos os últimos momentos da igreja aqui na face da terra. Meus amados, eles ainda diziam, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Com essas palavras, os escribas e líderes do povo curavam, diz a Bíblia no versículo 11, superficialmente a ferida do povo. Sacerdotes e líderes chegaram, não, é assim mesmo, traga o sacrifício, vocês estão fazendo muito bem, está tudo muito bom. Parece que nós estamos vivendo no mesmo momento que alguém satisfeito com a situação diz assim, o movimento pentecostal evangélico está crescendo no Brasil e dá uma notícia alvissareira, como se tudo estivesse bem. Eu pergunto, qual é a qualidade dos evangélicos que tem surgido nessas últimas décadas? Que tipo de cristão estamos vivendo e presenciando?
Meus amados, voltando aqui ao texto que nós lemos, versículo 7, o profeta começa a fazer uma ilustração. Mas antes de ler essa ilustração, que novamente com os irmãos, eu quero lembrar das palavras do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, que ele diz assim, olha, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha que situação. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o curral, mas o povo de Deus não tem conhecimento e não entende. Irmãos, a verdade que eu estou dizendo é confirmada pelo percentual de ausência em nossos cultos. Porque na verdade, veja bem, eu sei que tem muitas pessoas que estão ausentes por motivos justos. Uns estão estudando, estão trabalhando, estão ocupados em atividades e é justificável a sua ausência. Mas com absoluta certeza, na hora em que estamos deleitando aqui dessa palavra, tem alguém se esvaziando diante de novelas, filmes e outras coisas mais em seus lares. E eu não tenho nada com isso. Mas sou responsável em alertar, porque Deus me chamou para ser pregador do Evangelho. Meus amados, olha a palavra do profeta Jeremias. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Alguém chegou a dizer o seguinte: as aves obedecem às leis desconhecidas e instintivas da migração, mas o povo de Jeová recusa-se a obedecer ao instinto mais profundo do coração, que é o de procurar o seu lar, a sua casa, o lugar de encontro com o seu Senhor. Até a cegonha. Que animal é esse? É uma ave. O termo cegonha significa afetuoso, ou seja, amoroso. Provavelmente este nome deriva-se da atenção que os casais de cegonha dão, né, pelos seus filhotes. É uma ave que ela permanece por muito tempo com os filhotes, levando para lá, trazendo para cá. Então, ela é, na verdade, uma ave muito amorosa com os seus filhotes. E há uma informação de que a cegonha, quando tem os seus progenitores envelhecidos, ela também sustenta os seus progenitores. Não só os filhotes ficam até bem crescidos, ainda sob os cuidados do casal, mas ele também cuida dos pais quando envelhecem e se enfraquecem. Então, este animal nos traz uma lição de vida. Não foi por acaso que Jeremias inseriu na sua profecia o nome deste animal, né? A cegonha fica por muito tempo com seus filhotes, e é por isso que tornou-se símbolo daquele que traz as crianças, porque há muito tempo atrás, hoje não mais, mas as crianças eram enganadas com essa palavra, quando eles perguntavam, mas quem trouxe o neném? Aí as pessoas diziam, foi a cegonha que trouxe o neném para a mamãe e para o papai, não é verdade? Mas hoje, realmente, nem para as crianças isso funciona mais. Mas, na verdade, a função de usar, a razão de usar essa expressão é exatamente em razão da cegonha
carregaram seus filhotes por muito tempo depois que eles são tirados do ninho. A cegonha, irmãos, ela faz os seus ninhos em cima das casas, de preferência próximos às chaminés, ou nos altos ciprestes ou faias. Está escrito lá no Salmo 104 e o versículo 17, se os irmãos quiserem conferir. Agora, por que ela faz o seu ninho nos telhados da casa, junto à chaminé? Porque apesar de ser um animal instintivo e não ter alma como ser humano, mas este animal, a cegonha, não se conforma com o clima frio. Se a própria cegonha não se conforma com o clima frio, por que nós temos que aceitar isso? Não é melhor aproximar mais da fogueira? Não é melhor nos aquecermos mais, nos aproximando de Deus? O que está acontecendo com muitos que não tem mais o calor do Espírito Santo? Uma das marcas registradas da Assembleia de Deus é glória a Deus, aleluia, línguas estranhas e profecia. E eu pergunto, aonde pararam? Aonde ficou? Onde foi perdido estas coisas? Confesso, irmão, que estou preocupado. Estamos muito preocupados com outras coisas que não deveríamos preocupar. E não nos preocupamos com o estado da nossa alma. Tem gente preocupada com o carro que vai comprar. Tem gente preocupada com status. Tem gente preocupada com tantas coisas, mas não se preocupam com o estado da alma. Todas essas coisas ficarão aqui, mas Jesus vem arrebatar os crentes fiéis, e o arrebatamento será para fiéis e santos, quem está comprometido com a verdade do Evangelho. Meus amados, a cegonha conhece as estações. No inverno, elas voam para a África e só voltam à Europa no fim de março. Por quê? Porque a cegonha não gosta de clima frio. Ela levanta voo e vai para a África, onde a temperatura é grande, é quente. Olha, irmãos, este animalzinho nos dá uma lição. Tem gente que não foi batizada com o Espírito Santo e não está nem aí. Tem gente que falava línguas estranhas e não fala mais e não está nem preocupado. O que está acontecendo? Porventura, isso não é uma apostasia? Qual é a lição, então, que este animalzinho nos dá? Não toleram frieza, não toleram clima frio. E eu acho que a minha alma também não tolera esse tipo de coisa, não. Eu acho que os que estão comprometidos com a verdade ficam inquietos quando vê tanta geladeira, tanta mornidão espiritual. Eu li uma frase e guardei para nunca mais esquecer. Sabe o que a frase diz? Ela diz: olha, nunca foi a intenção de Deus que a igreja fosse uma geladeira para conservar a perecível religiosidade humana, mas a intenção de Deus é que a igreja se tornasse uma incubadora,
para gerar novos filhos para a glória de Deus. Significa que, na visão do autor dessa frase, a igreja é lugar de calor, a igreja é lugar de fogo, a igreja é lugar onde a chama está acesa. Até a cegonha, a rola. O que nos ensina a rola? A rola era uma ave usada inclusive nos sacrifícios. Está lá em Levítico capítulo 1, versículo 14. A rola fazia parte do culto. Quando uma pessoa não tinha condições financeiras para oferecer um cordeiro, ele tinha alternativas. E uma das alternativas era a rolinha, que ele podia oferecer em sacrifício. A rola é uma ave de arribação. Veja bem, ela vem do sul para a Palestina no princípio da primavera, isso lá no Oriente, e em março, né? A primavera em março, e desaparece no início do inverno, porque ela não gosta também de frio. Eu quero que você tome ódio de frieza. Eu quero que você tenha raiva da frieza que está invadindo a sua vida. Eu quero que você crie agora, na verdade, um ódio por essa frieza que está se acomodando em nosso meio. Não podemos aceitar isso. Olha o que diz Cantares capítulo 2, versos 11 e 12. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aleluia. Irmãos, quem pode cantar este verso? O inverno já passou, a frieza já se foi. Eis que chega a primavera, a estação das flores, do perfume, da beleza. E o inverno já foi, e eu ouço a voz da rola. É tempo de calor, é tempo de flores, é tempo de ver a beleza da natureza se misturando com a voz da rola. Mas tem gente que passa anos e anos e parece que na sua vida não existe mais primavera, parece que na sua vida não tem mais verão, é só chuva e inverno. Mas irmãos, Deus tem primavera e tem verão para todos que buscam a sua presença. With mind that I the whole place in the confession had this. Não podemos, irmãos, aceitar porque a maioria está aceitando. Não. A salvação é individual. Salvação ideal, cada um dá conta de si mesmo. Mas alguém diz assim: sabe por que eu estou assim? Porque está todo mundo ficando assim. Até a esposa do pastor, até o filho do pastor, o filho do presbítero também está desse jeito. Por isso que eu estou assim. Você vai perder a sua salvação por causa dos outros? Você vai jogar fora o que Deus te deu por causa dos outros? Estamos diante de uma mensagem séria. Deus te chamou, porque Deus quer operar na sua vida. Deus te chamou, Ele quer que você seja o templo do Espírito Santo. Ele quer
que você viva continuamente experiências profundas com Ele no dia a dia. E nós não podemos cair na rotina, na mesmice. É assim mesmo, irmão. Nós estamos nos últimos dias. E tem pais que já entregaram os pontos quando falam dos filhos. Olha, irmão, antigamente criar filho era diferente. Hoje, irmão, não tem jeito. A gente tem que deixar para lá. Isso é conversa de covarde, de quem se rende diante da circunstância. Deus te chamou para você ficar aquecido, fervoroso, quente, até que Ele volte. É bom dizer aos irmãos que quando Jesus ascendeu aos céus, alguns dias depois, Ele enviou o Espírito Santo para habitar na igreja. Ele não enviou o Espírito Santo para fazer uma visita, não. Ele enviou o Espírito Santo para habitar. E se Ele habita na igreja, não há razão para a frieza espiritual. Se o Espírito Santo está no nosso meio, não há razão para a mornidão espiritual. Qual é a lição que a rolinha nos passa? A rolinha integrava-se no culto a Jeová. Por conseguinte, ela também anunciava a estação das flores, do perfume e da beleza da natureza. Deus quer que isso seja uma realidade em nossa vida. Que possamos viver essa primavera. E aliás, estamos na estação da primavera. Não é verdade? A estação das flores. E é bom dizer que nem todas as flores se tornarão frutos, mas todo fruto foi uma flor. Agora, por que nem todas as flores serão frutos? Porque algumas flores murcham e caem. Outras flores são contaminadas por elementos ociosos que contaminam a flor e levam-na à morte. Aquilo que esperava ser um fruto acaba sem morte. Mas Deus não quer que você seja uma flor que caia sem produzir fruto, porque não há razão para isso. Você está conservado, você foi protegido pelo selo do Espírito Santo. E selo fala de lacre, de proteção contra a contaminação. Não há razão para contaminação de crente se o Espírito Santo está na igreja. Veja bem, o profeta, ele diz, até a cegonha, a rola, a andorinha. Vocês conhecem a andorinha, né? A andorinha construía os seus ninhos no templo. Olha o que diz aqui a Bíblia, ó. Salmo 84, versículo de 1 a 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí ele continua dizendo, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quanto vale um pardal? Quanto vale uma andorinha? Mas o pardal, a andorinha, mesmo sendo menosprezado, desvalorizado, não é um pássaro que as pessoas gostariam de ter nas suas casas, mas uma verdade é que até eles encontraram um lugar junto ao altar.
e conhece o tempo da ribação. Irmãos, essa palavra aqui, junto ao altar, quer dizer muita coisa. Porque junto ao altar é lugar de adoração. Junto ao altar é lugar de submissão. Junto ao altar é lugar de aquecimento espiritual. Porque o altar é lugar onde se acendia o fogo. Junto ao altar ninguém esmorece a fé. Junto ao altar ninguém se esfria na fé. Junto ao altar ninguém se afasta de Deus. Junto ao altar não existe apostasia. Junto ao altar não existe frieza espiritual. Junto ao altar há fervor na alma. Junto ao altar há batismo com o Espírito Santo. Junto ao altar há dons espirituais. Junto ao altar ouve-se a voz de Deus. Junto ao altar há milagres que acontecem. Junto ao altar a fornalha se acende. Junto ao altar a esperança se renova. Junto ao altar o crente se fortalece. Junto ao altar o crente fica destemido. Junto ao altar há enchimento do Espírito Santo. Andorinha é pássaro de arribação. Além de não conformar também como as outras, com frio, é uma ave que demonstra o anelo pelos altares do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vem para a igreja porque a sua alma anela por Deus? Ou você vem à igreja porque você tem compromisso? Você é o porteiro, você é o pastor, você canta no conjunto, aí tem que vir, você é o regente, não posso faltar. Qual é a razão que te trouxe aqui esta noite? Pode responder? Qual a razão que te tirou do seu lar para estar aqui estas horas? Foi um mero compromisso, porque você tem cargo na igreja, porque você tem que se fazer presente, porque senão alguém vai chamar sua atenção, vai achar que você se esfriou e você está tapando o sol com a peneira. É a razão. Você está aqui de coração aberto, voluntário, desejoso de estar junto ao altar do Senhor? Andorinha anelava. Anelar significa ansiar, desejar ardentemente. Vou fazer aqui uma comparação. O exemplo da rolinha é aquela pessoa que está em casa até ansioso, que chegue a hora do culto para estar em adoração a Deus. Nós temos pessoas que às vezes não comparecem aos cultos porque surgiu uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais, fazendo umas horas extras. Aí ele diz: não vou hoje porque surgiu a oportunidade de ganhar mais 50. E eu pergunto a você que me ouve: quanto vale para você esse período que você passa na presença de Deus? Quanto vale isso? Tem valor? Tem como mensurar o valor? Eu posso dizer para você que não tem dinheiro que pague, porque nesse momento que você está passando aqui, você não pode sequer imaginar as bênçãos divinas que estão sendo dispensadas sobre a sua vida aqui nesta noite.
Você não tem ideia do projeto de Deus por causa da sua fidelidade e amor à sua obra e aos seus altares. Até a cegonha, a rola, a andorinha e o grou conhece os tempos determinados para arribar, levantar voo e partir para outro lugar. O grou conhece o tempo da arribação e no tempo certo levanta o voo entre o Egito e a Palestina. O grou é um animal bonito, tem um pescoço comprido, e ele estica o pescoção assim, bate as asas e vai embora, porque na verdade, quando chega aquele tempo, ele entende que não pode mais continuar no Egito. Irmãos, presta atenção, que Egito na Bíblia é símbolo de mundo. Tem muitos crentes que ainda não entenderam que já é tempo de levantar voo do Egito. Tem gente que quer servir a Deus, mas quer servir também ao mundo. Tem gente que é capaz de faltar um culto para ir numa festa de rodeio. Tem gente que é capaz de faltar um culto para ir assistir uma partida de futebol. Mas será que não dá para entender que já é tempo de levantar voo do Egito? Meus amados, esse bichinho aí, ó, o grou, sabe perfeitamente quando não mais pode permanecer no Egito. E tem muitos crentes que não aprenderam isso ainda. Não sai do Egito. Parece que aceitaram as propostas de Faraó. Porque na verdade, se você observar na Bíblia, quando Moisés chegou lá para falar com Faraó, que deixasse o povo sair a caminho de 3 dias para adorar o Senhor no deserto, você sabia que Faraó fez para Moisés algumas propostas? E que graças a Deus não foram aceitas. Quando Moisés disse, olha, deixa o povo caminhar 3 dias para oferecer um sacrifício ao Senhor no deserto. Sabe o que Faraó disse? Capítulo 8, verso 25 de Êxodo, está escrito lá: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Olha aí, sacrifica a Deus aqui mesmo, no Egito. Eu pergunto aos irmãos, tem jeito de adorar a Deus no Egito? Lá só se adora boi, bezerro, crocodilo, barata e outras coisas mais. Mas se você quer adorar a Deus verdadeiro, você tem que deixar o Egito, tem que deixar o mundo. Jesus foi claro quando ele disse: não, ninguém pode servir a 2 senhores. Está claro? Moisés não aceitou essa proposta. Aí o Faraó veio com a segunda proposta. No mesmo capítulo, versículo 28, diz assim: então, vocês podem ir, só que indo, não vades muito longe. Ou seja, pode deixar o Egito, mas fica aqui por perto aqui. Fica aqui na periferia do Egito. Porventura, isso não é uma armadilha? Moisés não aceitou, mas eu afirmo com os irmãos sem medo de errar, muitos crentes estão aceitando permanecer na periferia do Egito. Irmãos, eu orei
e pedi a Deus para entregar essa mensagem aqui nesta noite. E Deus me deu essa mensagem. E eu gostaria que os irmãos considerassem como vinda da parte de Deus. É tempo de tomar uma atitude. É tempo de buscar batismo com o Espírito Santo. É tempo de buscar renovação espiritual. É tempo de renovar forças. É tempo de renovar esperança. Nós não podemos continuar chués, murchos, sem brilho, sem cor. O Evangelho não foi pintado em preto e branco. O Evangelho foi pintado colorido. O Evangelho é belo. Se você observar a porta do átrio do tabernáculo, lá tinha 4 cores. Se você observar que todos esses acessos que lembrava a entrada do sacerdote no lugar de adoração, lá estava colorido. Tem gente pintando o Evangelho de preto em branco, mas o Evangelho não é preto e branco não, é colorido. Como Moisés não aceitou nem a primeira nem a segunda proposta, vem a terceira. Êxodo 10 e 11. Moisés volta para falar com o faraó, falar disso, olha, tudo bem, pode andar agora. Os homens, deixa aqui no Egito as mulheres e as crianças. Olha aí. Como é que um marido e pai que sai do Egito deixando a esposa e filhos não voltariam por causa dos laços amorosos com a esposa e com o filho? A astúcia maligna queria que ele saísse do Egito, mas que ficasse amarrado lá no Egito. E é isso que o diabo quer fazer com muitos crentes. Que os crentes dizem, eu quero ser crente. Não, você pode ir, mas vou deixar um lacinho amarrado aqui. Qualquer coisa eu te puxo para cá de novo. E tem gente aceitando. Eu sugiro a você o seguinte: corte esse laço o mais rápido possível. Não aceita a proposta de ficar na periferia. Vai longe. Como é que é? Ir longe. Ir longe, irmão, é na verdade aproximar mais de Deus. Porque na verdade, quanto mais distante do Egito, mais próximo da terra prometida. Essa é uma grande verdade. E eu digo para você o seguinte: que ir longe significa não se conformar em não ser batizado com o Espírito Santo, não se conformar em não ser usados por Deus, não se conformar com frieza espiritual, não se conformar com uma mesmice, uma vida cansativa até. Eu estou aqui, irmãos, com meu coração ardendo. Eu acredito que muita gente está com o coração ardendo aqui nesta noite. E oxalá que esse arder que acontece em nossos corações passasse a todos os demais, de maneira que todos começassem a sentir um calor espiritual na sua alma, um desejo ardente de estar na casa de Deus. Finalmente, porque o tempo já foi, nós temos que encerrar. Como Moisés não aceitou também deixar as esposas e os filhos, então vem a 4ª proposta de Faraó. Ele diz assim: olha, ide, fique somente as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vocês querem ir com as esposas, com os filhos? Então vá, pode ir a família toda, mas deixa as ovelhas e as vacas. Ora, como eles ofereceriam sacrifício ao Senhor se deixasse o elemento do culto, o elemento principal, que era a ovelha, que tinha que ser oferecido ao Senhor? O que significa isso? Significa que o diabo não está importando muito em as pessoas ir para a igreja, não. O negócio é que ele quer segurar é as ovelhas, é o elemento principal do culto. Ele está segurando, sabe o que é?
o glória a Deus que existia, que não existe mais. Aquele aleluia que existia fervorosamente não está existindo mais. As línguas estranhas que existiam e não existia. Esse elemento principal do culto é a adoração a Deus, e está desaparecendo. Ou eu estou exagerando? O que os irmãos dizem? Estou exagerando ou estou dizendo a pura verdade? Meus amados, eu encerro aqui, mas eu quero convidar quem quer se unir a nós num dado de adoração a Deus, mas num dado de intercessão por nós mesmos, mas também por aqueles que a frieza já dominou totalmente, e já sem nenhuma preocupação, já são capazes de trocar o culto por uma voltinha num shopping. São capazes de trocar um culto para negociar uma bicicleta velha. Irmão, culto é sagrado, culto é insubstituível. Substituir o culto por qualquer coisa é profanar o que é sagrado. E a Bíblia diz: não sejas profano como Esaú, que por um prato de sopa vendeu o direito da primogenitura. Você tem direitos espirituais, não troque isso por nada. Estar na presença de Deus não tem nada que possa substituir. Nada pode ser posto no lugar do meu Deus. Eu gostaria de convidar, com permissão aqui do pastor, os irmãos que querem unir conosco numa oração, pedindo ao Senhor que mude a nossa história, que mude a história da igreja. Quantos querem se unir? Se você quiser se unir, levante e venha aqui à frente, para nós orarmos aqui, nesse encerramento. Se você está inconformado com essa situação, se você entende que esta mensagem é uma verdade, que tem que ser tomada uma atitude em cima dela, eu te convido, vem aqui à frente, vamos nos clamar ao Senhor aqui. Agora, se você entende que é assim mesmo, aí você fica no lugar onde você está sentado. Se você não sabia, fique sabendo que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Se você não sabia, fique sabendo que Jesus pode renovar os dons espirituais agora. Nós não podemos viver de congresso em congresso, nós não podemos viver de festa em festa, nós temos que viver de culto em culto, porque cada culto pode ser uma festa, cada culto pode ser uma revolução espiritual. Curve a sua cabeça e clame ao Senhor comigo. Bendito e maravilhoso Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, em cuja presença nós nos encontramos aqui esta noite. Nós te adoramos, te exaltamos, te magnificamos e te bendizemos, pois tu és o nosso Deus, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso Salvador, tu és aquele que tem transformado as nossas vidas, tu és aquele que tem nos purificado, nos santificado, nos batizado, nos revestido, tu és aquele que tem nos curado, tu és o nosso médico por excelência. Queremos
vamos adorá-lo. Por esta noite, por esta mensagem, pelos teus filhos que se curvam ante a tua presença aqui neste altar. Pai eterno, queremos unir a nossa voz e a nossa fé em favor da tua igreja, em favor dos demais que aqui não vieram esta noite. Permita que por tua graça o teu Espírito alcance onde quer que se encontre. Permita, Senhor, que uma irritação, uma incomodação possa, Senhor, atingi-los agora, aonde quer que se encontrem. Pai, sentimos o calor, sentimos a tua presença, sentimos o teu agir, sentimos e ouvimos a sua voz, sentimos a tua mão estendida. O Espírito Santo, graças a Deus, continua na igreja, a tua presença é real, mas muitos não anelam mais, muitos não buscam mais, muitos já se esfriaram, e nós oramos agora por eles, Pai. Toque em cada vida, toque em cada alma, toque em cada coração, toque em cada vida, faça despertá-los do sono da indolência. Shai te plai de copa chúbia. Senhor, nesta noite abençoa os teus filhos que aqui compareceram. Ai, de copa xalaplávia, renove a esperança de cada um. Coloque o gozo na alma em poder servi-lo e adorá-lo. Pai, que o espírito de súplica possa encher as nossas vidas e nós possamos sentir o desejo de estar a teus pés, adorando, orando e buscando a tua face. Nós suplicamos, Pai, no precioso nome de Jesus. Contempla os teus filhos que aqui estão. Contempla o seu levantar e o seu deitar. Coloque em seus corações o desejo cada vez maior de continuar aproximando-se do Senhor, para que eles possam ter a certeza de que estão trilhando o caminho que o Senhor delineou para cada um de nós. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quantos receberam a mensagem, glorifica o nome do Senhor. Lembrando os irmãos, quinta-feira, grande noite da vitória. Sexta-feira é feriado nacional e teremos aqui o grande culto e ação de graça pelos aniversários do pastor Levi, nosso presidente, e a pastora Tânia. Todos são convidados a estar aqui na sexta-feira. A orquestra, o coral, ciclo de oração, todos os obreiros, visto que não há trabalho nas congregações, todos aqui cooperando nesse trabalho na quinta-feira, na sexta-feira. E sábado haverá aqui a festa das crianças a partir das 9 horas. É isso, Manuel Solândia? Às 9 horas. E a nossa irmã lançou aí o convite que pode contribuir. Alguns já sei que já contribuíram para a festividade, como já passou aí no painel, a programação para esse trabalho. Então todos são convidados a contribuir e a cooperar nesse trabalho. Domingo pela manhã, grande escola dominical e grande culto à noite, todos são convidados em nome de Jesus. E a essência desta mensagem é a seguinte: esses animais, essas aves, conhecem o tempo da frieza ou da friagem e fogem antes. São irracionais, mas não são insensíveis às realidades. E nós que somos racionais, às vezes somos insensíveis à realidade, não é? Eles sem entendimento fogem antes, e nós com entendimento muitas vezes não fugimos.
Sabemos que existe o inverno, mas insistimos às vezes em permanecer como estamos. Então, absorvamos esta palavra, que esta essência, a essência desse culto é: ligamos o start. Isso quer dizer, acionamos a sensibilidade e fujamos da frieza. As andorinhas voam até 10.000 quilômetros para fugir do inverno. Isso é o que? Despertar, que entendamos e aplicamos aos nossos corações. Agradecemos a todos. Convido o pastor Joel para ministrar-nos a bênção. Quinta-feira, repetindo, Noite da Vitória. Sexta-feira, o grande culto aqui, aniversário, ação de graça do nosso pastor presidente. Sábado, a festividade das crianças. Domingo, a escola dominical, o grande culto à noite. Oramos agradecido a Deus em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.